Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel, estamos na lição 4. A construção do templo enfrentou oposição. É bem complexo mesmo, estamos no terceiro trimestre de 2020. O texto da leitura bíblica em classe, Esdras 4, versículos 7, 9, 11 a 13, versículos 15, 16, 21 ao 24. Nessa lição, nós vamos ver uma definição do termo oposição, vamos pontuar o contexto histórico dos repatriados e a reconstrução do templo e, por fim, notaremos como se desenvolveu a oposição dos inimigos do povo de Deus. Aliás, se tem uma coisa que o povo de Deus sabe lidar é com a tal da oposição. Fica ali, paulativamente, né? Significado do termo oposição, segundo o dicionário Ousis da língua portuguesa, define oposição como ato ou efeito de opor-se, impedimento, obstáculo, objeção, contrate ou contestação, impugnação, negação, resistência, contraposição, protesto, queixa, contradita, desmetido, obstáculo. Podemos destacar que alguns exemplos na Bíblia, sofreram oposições, que é o caso de Moisés e Isaac, Davi, Jesus e, inclusive, o apóstolo Paulo. Essas referências eu vou deixar aqui embaixo para vocês anotar tudo direitinho e não tornar o nosso vídeo tão cansativo. O contexto histórico dos repatriados e a reconstrução do templo é o que nós vamos trabalhar a partir de agora. Em 538, estudo antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, promulgava um decreto permitindo aos judeus repatriados voltarem à pátria para reconstruir Jerusalém e o templo, cumprindo assim as profecias de Isaías e Jeremias, segundo Crônicas 36, 22, 23. Isaías 45, 1 a 3, Jeremias 25, 11, 12, o 29, versos 10 ao 14. E a intercessão de Daniel a Deus, lá em Daniel capítulo 9. O primeiro grupo de judeus a voltar a Jerusalém, aproximadamente 50 mil pessoas, havia lançado os alicerces do novo templo em 536, em meio a muita emoção e expectativa, imagina, Esdras 3, 8 a 10, capítulo 6, versos 13 ao 18. No entanto, os samaritanos e outros vizinhos opuseram fisicamente ao empreendimento, desanimando os trabalhadores de tal maneira que a obra acabou por ser interrompida em 534. A indiferença espiritual do povo generalizou-se, induzindo os repatriados a voltar à reconstrução de suas próprias casas e abandonar a construção do templo novamente, voltando-se aos outros interesses, de modo que o Senhor teve que enviar os seus profetas Ageu e Zacarias em 520 para incitar o povo a renovar seus esforços. No segundo ano de Dário, e depois disso, expediu-se um decreto que apoiava a ordem original de Ciro. O governador Zorobabel, da tribo de Judá, e Jesua, o sumo sacerdote, chefiaram os repatriados que retornaram. E entre as primeiras coisas feitas por Josué e seus irmãos, os sacerdotes, foi a construção do altar para a oferta dos sacrifícios diários. Esdras capítulo 3, 1 a 3, que nós já trabalhamos em outra lição. Se vocês verem os vídeos antigos, vai estar tudo isso aí trabalhado. Vamos para o contexto político. Em 536, tudo antes de Cristo, começou uma grande era para os judeus com a volta do cativeiro e reinício das ofertas da aliança em Jerusalém. Mas a pausa na reconstrução, por causas políticas e de denúncias acusatórias dos inimigos, os vizinhos do povo judeu, lá em Esdras 3, capítulo 8, verso 9, 4, 7, 8, 17 a 24, esfriou o entusiasmo de todo mundo. E eles se voltaram para os interesses pessoais. Ageu 1, 4. A reconstrução estava sendo feita por esforço do decreto de Ciro, rei da Pérsia, que era um representante do povo. Esdras, capítulo 1, verso 1, capítulo 6, verso 3, os judeus retornaram ao templo, o templo que foi restaurado, segundo Crônicas 36, 22, 23, Esdras 1, do 1 ao 4. E o livro de Esdras traz para nós aqui dentro de tudo isso um contexto cronológico muito interessante. Ele resume várias tentativas de interromper o trabalho e a reconstrução do templo durante o reinado de Ciro. Esdras 4, de 1 a 5, Xerxes. A tradição judaica identifica esse Xerxes como o mesmo Assuero do livro de Esté. Alguns estudiosos consideram que Assuero era um título real que os monarcas persas recebiam. Esdras 4, 6. Artaxerxes
Esdras 4, do 7 ao 23, e Dário, de Esdras 4, 24. Está tudo dentro desse contexto. Agora vamos entender esses acontecimentos que vai colocar tudo cronologicamente. Em 538, decreto de Ciro para o retorno dos judeus a fim de reconstruir o templo. Em 537, retorno dos primeiros cativos sobre o governo de Zorobabel, e o altar é reerguido em Jerusalém. Em 536, começa a reconstrução das fundações do templo. Em 534, a reconstrução do templo é interrompida devido à ameaça dos samaritanos. Em 530, a interrupção oficial à reconstrução do templo por ordem de Artaxerxes. Em 521, ascensão de Dário ao trono persa. Em 520, retomada da reconstrução do templo e o decreto de Dário para a conclusão da obra. Em 516, a construção da reconstrução do templo, possibilitando a observância da belíssima festa judaica da Páscoa. Essas referências, tudo vai estar aqui debaixo do vídeo, para vocês colocar a ordem cronológica, o tema e também a referência bíblica onde a gente encontra isso. Tá ok? Não deixe de olhar aqui embaixo do vídeo, não. O tópico é reconstrução do templo e a oposição dos inimigos do povo de Deus. Usaram de falsidade, Esdras 4:2. Os opositores da obra de Deus mascararam suas más intenções e mentiram para enganar o povo. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. O texto bíblico chama de adversário, lá em Esdras 4:1. E esta era a natureza daqueles homens maus. Seu discurso de compartilhar a mesma fé e oferecer ajuda era falacioso, conforme a gente vai rever em Tito, capítulo 1, verso 16. Essa controvérsia, fomos feitos todos irmãos, era uma armadilha maligna. Objetivava ganhar a afeição do povo de Deus para depois desviar os fracos e atacar a liderança. 1 Coríntios 5:11 tem adversão sobre isso. Advertência, né? Os servos de Deus servem para apoiar os líderes contra os opositores. Tito, capítulo 1, verso 9 ao 11. Depois, forjaram uma aliança. Provavelmente foram os samaritanos que fizeram a proposta para o povo de Israel para o estabelecimento de uma aliança. Mas seus intentos eram outros, queriam se infiltrar entre o povo judeu para obstruírem a obra que estava sendo realizada. Deixa-nos edificar convosco. Não poderia haver acordo entre os inimigos. Adoravam outros deuses e não se submetiam à palavra do Senhor. Segundo Reis 17, 24 a 41. E a gente pode ver ainda Malaquias 3, 18, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. E, por fim, provocar o desânimo. Outro artifício dos inimigos do povo de Deus foi usar as armas do desânimo, falta de ânimo, desalento, abatimento e da inquietação, que é falta de sossego, apreensão, aflição, debilitaram as mãos do povo de Judá. Nós devemos reagir contra esses sentimentos e acreditar na possibilidade da vitória e na providência divina. Salmo 46, versos 10, 11, João 14, 1. A alegria e a força do Senhor em nós é o fruto de um real avivamento. Também semearam uma inquietação. Os inimigos não cuidam das próprias responsabilidades, mas se prontificam em desviarem e desanimarem aqueles que estavam trabalhando e inquietava-os no edificar. Em nosso contexto atual, essa passagem expõe e desmascara, melhor dizendo, o homem que não evangeliza, não participa da escola bíblica dominical, não contribui, não honra a liderança, não frequenta o culto de doutrina, mas tenta de todo custo desencorajar os irmãos que estão trabalhando. Eles usaram suborno e acusação. Esdras 4 e 5. Os inimigos deram dinheiro a certos funcionários do governo para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas e alugaram contra eles conselheiros para frustrar seus planos. E depois acusaram o povo judeu diante dos governantes da Pérsia, o que resultou na paralisação da obra por 16 anos. Esdras, capítulo 1, verso 7 ao 24. Certamente que durou este período, o povo judeu aguardou um mover divino a seu favor. Às vezes parece que o Senhor está indiferente à nossa situação, mas devemos nos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas. Isaías 64, verso 4.
Também usaram de violência. Eles contra-atacaram ou contrataram pessoas para ajudar a atacar a liderança do povo e dos trabalhadores. O texto diz que eles fizeram isso todos os dias de Ciro, até o reinado de Dário. A Bíblia diz ainda que apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Esdras 4:24. A igreja hoje não pode ceder diante da persistência de tais homens maus. Eles buscam destruir a obra do Senhor. Atos 20, verso 29. Porém, Deus, dono da obra, é maior, conforme está predito em Mateus 16:18. Também usaram mentira e calúnia. Nos dias atuais, essa velha estratégia ainda é usada. Escreveram uma carta contra os habitantes de Jerusalém e de Judá. Os opositores do reino maliciosamente recheiam seus discursos de benfeitorias, piedade e humildade para maquiarem a mentira e a calúnia. Eles tentam descredibilizar os homens de Deus para fragilizarem as ovelhas e dispersar o rebanho. Os opositores da obra de Deus têm pressa para fazer cessar o trabalho dos servos de Deus. Isso a gente aprende claramente em Esdras capítulo 4, verso 23. O quinto tópico, o que fazer para vencer essas oposições? Depois de ouvir tudo isso, né? Ouvir a voz de Deus e da liderança. A primeira coisa que os repatriados fizeram para vencer as oposições contra a obra de Deus foi dar ouvidos à voz do Senhor e dos seus líderes e seguiram suas orientações. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Podemos ver outros exemplos na Bíblia, como 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2, capítulo 20, verso 15, e 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Viver em união também é uma arma. A segunda posição que os judeus fizeram foi o mesmo em meio à oposição, que procuravam viver em união e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus as juntavam. Todos aqueles que vivem em união amam a obra de Deus, segundo Timóteo 4:11. Também receber as bênçãos de Deus. A terceira atitude que os repatriados foi receber as bênçãos de Deus. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, que os impediram até o negócio chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Os servos de Deus são fiéis na obra, segundo Timóteo 3:10, 1 Coríntios 16:10, Filipenses 2:19. E outra coisa, a voluntariedade do Espírito foi a quarta ação do povo de Deus. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se identifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência e se aplica em suas mãos. A voluntariedade na obra do Senhor é fundamental. Romanos 16, versos 3, 4, 1 Coríntios 16, verso 19. E isso é dedicado, né? A dedicação dos judeus também foi uma atitude para vencer a oposição à obra de Deus. Nós, servos de Deus, Deus dos céus, devemos reedificar a casa que há muitos anos foi edificada. Os servos de Deus são dedicados na obra. Tito, capítulo 1, verso 4. 2 Coríntios 11, versos 16 e 17. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 13 ao 15. Também ter prontidão. A última atitude dos repatriados judeus foi a prontidão em fazer a obra de Deus. Então veio Sesbazar, e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está reedificado. Aqueles que amam a obra do Senhor são sempre disponíveis. Segundo Timóteo 4:12, Tito 3, verso 12, 2 Timóteo 4, verso 19, Atos 18, do 1 ao 3 e versículos 24 ao 28. A conclusão de tudo isso, dessa lição belíssima, objetiva e pertinente, todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição, principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança. O arqui-inimigo do povo de Deus utiliza-se de todos os artifícios possíveis para tentar deter o avanço da obra. No entanto, aprendemos com Esdras
que devemos confiar em Deus, orar, vigiar e continuar trabalhando. Neemias, capítulo 2, verso 20. Aqui embaixo do vídeo também tem referências a respeito de toda essa temática que nós estamos trabalhando. E tenha você uma boa aula de Escola Bíblica Dominical. Essa lição é maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Tchau.